Olá, meus queridos alunos. É um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 16. Essa aula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior, páginas 170, 172, 173 e 174, e dar continuidade ao conteúdo, a água e seus estados físicos. Irei abordar a água no estado líquido na Terra e o ciclo da água na natureza, ou ciclo hidrológico. Para começar, pegue um livro na página 170, livro e o caderninho para fazermos a correção. Primeira questão, página 170. Agora responda. Qual é a diferença entre substância simples e composto químico? Esse tema eu trabalhei na aula anterior. Substâncias simples são compostas por um só tipo de elemento químico, exemplo, gás, oxigênio, formado por dois elementos químicos iguais, oxigênio em dose dupla, ou seja, O2. Compostos químicos ou substâncias químicas compostos são formados por dois ou mais elementos químicos diferentes, exemplo, o dióxido de carbono, CO2, formado pelo carbono e pelo oxigênio. Vamos à segunda questão. Os cientistas não trabalham sozinhos ou isolados. O trabalho de um cientista é feito com base em pesquisas anteriores feitas por outros cientistas. Identifique no texto a sentença que confirme essa afirmação a respeito da natureza da ciência e escreva. Encontrei aí no terceiro parágrafo. E para conseguir decompor a água, Lavoisier contou com a ajuda de outro cientista, J.B. Milne de Laplace. E mais, Lavoisier não descobriu esses elementos, apenas deu nome a eles, porque esses elementos já eram conhecidos antes dos experimentos de Lavoisier. Vamos aí a registro, ainda na página 170. Aqui tem um experimento mostrando o processo de hidrólise da água, que é a quebra da molécula de água na presença de corrente elétrica. Converse com os colegas a respeito da figura, copie e informe em qual dos tubos está se acumulando gás oxigênio e em qual está o gás hidrogênio. Dê sua opinião e ouça a opinião deles, pois registre sua resposta por escrito. Deixar aqui minhas dicas para facilitar aí a correção da atividade de vocês. No tubo 1, eu observei que tem menor quantidade de gás. No tubo 2, tem maior quantidade de gás. O que é que eu posso concluir? Como a molécula de água é composta por dois hidrogênios e um oxigênio, o tubo 1 está representando o gás, o oxigênio, e o tubo 2, o gás hidrogênio, devido à consideração desses elementos no experimento, porque para cada dois hidrogênios tem um oxigênio na molécula de água. Então, o oxigênio está no tubo 1, menor volume de gás, porque a água é composta por dois átomos de hidrogênios e um átomo de oxigênio. E, obviamente, no tubo 2 está o gás hidrogênio. Vamos à página 172 aí, por gentileza. Fatos e ideias. Converse com seus colegas a respeito das questões abaixo, depois escreva as respostas. Primeira questão. Que outras substâncias você conhece que a temperatura ambiente esteja? Letra A. No estado sólido. Eu coloquei ferro, chumbo, ouro. Vocês podem ter colocado qualquer outra substância que vocês conheçam, que na temperatura ambiente fica no estado sólido. Letra B. No estado líquido, coloquei a água, óleo. Vocês podem ter colocado outras substâncias, álcool, vinagre, entre outros. No estado gasoso são os gases. Exemplo, gás oxigênio, hidrogênio, também pode ser o vapor de água, gás nitrogênio e etc. Questão 2. Como você faria para transformar a água no estado líquido em água no estado sólido? Para isso, basta pegar a água e colocar em um freezer ou no congelador. Quando a temperatura da água baixar e atingir 0 grau, ela começa a solidificar, porque a 0 grau é o ponto de solidificação da água. Terceira questão. Como você faria para transformar a água no estado sólido em água no estado líquido? Basta pegar o gelo, colocar a temperatura ambiente, que aos poucos ele vai derreter, ou seja, sofrer fusão. Quando a temperatura do gelo subir e atingir 0 grau,
ele começa a derreter. Enquanto tiver água no estado sólido, a temperatura está em torno de 0 grau. Vamos à página 173, fatos e ideias. Observe a imagem acima e troque ideias com seus colegas a respeito das questões seguintes. Primeira questão: se a peça de roupa úmida estiver ao sol, o que acontecerá com ela depois de certo tempo? A roupa ficará seca, pois a água presente nela vai evaporar. B. O que acontece com a água que estava presente na roupa? Obviamente, ela evaporou. Terceira questão: o que aconteceria se a roupa não fosse estendida no varal, mas sim dobrada? A secagem seria mais lenta, porque, como a roupa estaria dobrada, a superfície de contato da roupa com o ar e com o sol seria menor, o que levaria mais tempo para secar. Quarta questão: o que aconteceria se houvesse vento durante o tempo em que a roupa estivesse no varal? A secagem seria mais rápida, mais depressa, porque o vento acelera a velocidade de evaporação da água. Vamos à questão 5. Você consegue imaginar algum outro fator que poderia interferir na situação representada na fotografia? Eu coloquei que sim. Por exemplo, o tipo de tecido, a umidade do ar, o vento e a temperatura ambiente. Os tipos de tecido, porque tecidos mais finos, como microfibras, a evaporação da água é mais rápida. Se o tecido for de algodão, por exemplo, vai ser mais difícil a evaporação da água, porque em seus tecidos ficará acumulado gotículas de água. A umidade do ar. Quando a umidade do ar está muito alta, a secagem vai ser mais lenta. E se a umidade do ar estiver alta, a secagem vai ser mais rápida. O vento, se estiver ventando, a secagem é rápida. Se não tiver vento, dificulta a evaporação da água. E a temperatura do ambiente. Se a temperatura do ambiente estiver fria, obviamente que vai levar mais tempo para a roupa secar. E se a temperatura do ambiente estiver mais quente, vai evaporar muito mais rápido. Vamos à página 174, registro. Primeira questão: o que há de semelhante nos processos de evaporação, ebulição e calefação? Foi visto na aula anterior que existem 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, o que é que há de comum entre elas? A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Segunda questão: o que há de diferente entre esses 3 processos? Como eu havia falado na aula anterior, evaporação, processo lento que ocorre a temperatura ambiente, como por exemplo, a secagem de uma poça de água ou uma roupa secando ao varal. Ebulição, processo rápido que ocorre quando a água é aquecida a 100 graus. Quando a temperatura da água chega a 100 graus, ela vai entrar em ebulição, ou seja, o ponto de ebulição da água, que a gente chama de PE, é 100 graus. PE significa ponto de ebulição da água. Vamos aí a calefação. O que é calefação? Calefação é a evaporação instantânea da água em contato com a superfície quente, como eu mostrei na aula anterior. Se você pegar uma chapa quente e colocar sobre ela a água, instantaneamente a água vai entrar em evaporação, processo conhecido como calefação, que é a passagem instantânea da água do estado líquido para o estado gasoso. A terceira questão não precisa fazer porque não tem como fazer agora. Com isso, nós finalizamos a correção das atividades passadas na aula anterior. Por gentileza, a gente vai continuar aí a trabalhar o tema falando sobre a água no estado líquido na Terra, dando continuidade aos temas trabalhados na aula anterior. A água no estado líquido na Terra. A água no estado líquido na Terra ela pode ser encontrada nos oceanos, nos rios, lagos,
os lençóis freáticos também no corpo dos seres vivos, como os seres humanos e também das plantas. A água, em particular, ela apresenta diversas propriedades. A gente vai trabalhar elas mais detalhadamente. Qualidade da água pura. A água pura ela é composta apenas por gás hidrogênio e oxigênio. Ela apresenta as seguintes características: inodora, insípida e incolor. Inodora, que não tem cheiro. Insípida, que não tem sabor. Incolor, que não tem cor. Só que dificilmente você vai encontrar água pura na natureza, mas é possível purificar a água por meio do destilador, que é um aparelho usado para destilar a água e purificá-la. Mais à frente eu vou falar sobre a destilação da água. A água também ela pode adquirir diversas colorações, pode também conter cheiro e conter gosto. Por quê? Ela é solvente, ela dissolve outras substâncias, como por exemplo nos rios e mares, ou mesmo nos lençóis subterrâneos. Pode ser encontrada água com diversas colorações, devido aos materiais que estão dissolvidos a ela. E a água mineral em particular, ela contém sais minerais essenciais à nossa vida. Por isso que ela é considerada água mineral, porque é uma água pura, que não está contaminada. Pura, mas contém sais minerais. Não é 100% pura, porque além da molécula de água, tem sais minerais dissolvidos a ela. A água ela é conhecida como solvente universal, porque ela tem o poder de dissolver um grande número de outras substâncias, como por exemplo sal, açúcar e gases. As substâncias que são dissolvidas em água, ela recebe o nome de hidrossolúvel. Hidro porque vem de água, solúvel porque se dissolve. Por exemplo, se eu colocar sal na água, a água dissolve o sal. Aí a água é considerada solvente e o sal soluto. Se eu colocar açúcar, mesma coisa, o açúcar vai ser considerado soluto porque se dissolve na água e a água solvente. A água também dissolve gases. Os gases serão solutos e a água solvente. Por isso que a água ela recebeu o nome de solvente universal, porque tem um poder enorme de dissolver quase que todas as substâncias da natureza. Solubilidade de gases na água. Outra propriedade importantíssima da água é que ela tem a capacidade de dissolver os gases e com isso permite a vida aquática. Porque se não fosse a propriedade da água de dissolver os gases, os seres aeróbios aquáticos não teriam como retirar o oxigênio da água, morreriam. Quais são os principais gases que a água dissolve na natureza? O gás do oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio. Só que a dissolução desses gases na água vai depender de diferentes fatores. A temperatura da água, o teor de gases presente na atmosfera naquele ambiente. Como por exemplo, digamos que você tem um criatório de peixe e a água está muito rasa e a temperatura está muito quente. A temperatura quente faz com que o gás evapore e os peixes morrerão por asfixia, falta de oxigênio. Se o ambiente também estiver muito poluído, a concentração de oxigênio estiver baixa e de gás carbônico estiver água, a água também ficará com baixo teor de oxigênio, porque a solubilidade depende de vários fatores, entre eles o teor de gases presentes, ou seja, a quantidade de gases presentes no ambiente. A água também ela pode dissolver os sais minerais que poderão ser levados para o mar, para os rios e lagos. Por isso que a água do mar ela é considerada água salgada, porque todos os sais minerais dissolvidos na água elas vão parar no mar, porque vão levar para os seus afluentes, que são os rios, que se desembocam no mar. E também, se tiver muitos sais minerais em grande quantidade, pode favorecer o crescimento de algas e outros seres vivos, como plantas aquáticas, e isso altera a qualidade da água, podendo ocorrer o fenômeno da eutrofização. Destilador. Destilador é um aparelho usado para purificar a água, como eu havia abordado anteriormente. A água destilada é a água purificada, é o processo de purificação da água. Como é que ocorre? Imagine que você pegou uma água comum, água da torneira, que tivesse diversas substâncias misturadas a ela.
Essa água vai ser colocada em um recipiente apropriado, geralmente um balão de vidro com fundo redondo. Essa água vai ser aquecida e tem um termômetro que é para marcar a temperatura. Quando a temperatura da água atingir 100 graus, ela entra em ebulição e evapora. Aí o vapor de água vai entrar no aparelhozinho chamado de condensador, que está sobre um corrente de água fria, que é para poder ocorrer a condensação. Depois que essa água evapora, nesse tubozinho aqui, ela vai se resfriar, ou seja, sofre a condensação, passa do estado gasoso para líquido e vai se transformar em água destilada ou purificada. Esse aqui é um aparelho simples usado para destilar água e outras substâncias. Como por exemplo, é possível destilar o caldo de cana e produzir a cachaça destilada. Obtenção de sal da água do mar. Para obter sal da água do mar, utiliza o processo de mudança de estado físico da água. Como a água é solvente e o sal é soluto, é simples. Basta pegar a água com grande teor de sal e colocar em depósitos, como vocês estão vendo aqui. Esses depósitos são feitos em área onde tem grande incidência de radiação solar e o vento também é constante, que vai favorecer a evaporação. Esses depósitos têm que ser rasos, que é para facilitar a evaporação da água. Aí eles vão colocar a água. Depois de um certo tempo, a água vai evaporar devido ao calor e ao vento e vai ficar só o sal, que é sólido. Depois que o sal seca, esse sal vai ser purificado e levado para as refinarias. E também adicionado o iodo, que é o sal iodado, que é para proteger as pessoas contra uma doença endêmica conhecida como bócio ou papeira, que é uma desregulação do hormônio da glândula tireoide. E no Rio Grande do Norte, no Brasil, ele tem salinas, locais onde há grande concentração de sal, que abastece tanto o mercado nacional quanto para a exportação. Então, qual é o processo utilizado para obter o sal da água do mar? É evaporação. A água evapora e o sal, como é sólido, fica retido. Ciclo da água na natureza. Como foi visto na aula anterior, as mudanças de estado físico na água, ela acontece naturalmente. Aqui dá para vocês perceberem aqui como é que ocorrem esses processos. Imagine que aqui tem oceano, rios, lagos ou mesmo plantas e animais. A água presente nos oceanos, rios e lagos, com o calor e com o vento, ela evapora. A água que transpira das plantas, do corpo dos animais, também evapora e sobem para a atmosfera. Quando chegar nas camadas mais altas da atmosfera, lá a temperatura é baixa. Ela vai sofrer a condensação ou liquefação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Aí forma as nuvens. Só que as nuvens têm tanto vapor de água, como água, molécula de água líquida, como tem cristais de gelo bem minúsculos. Quando essas moléculas de água se aglomeram, ficam pesadas, aí vai ocorrer a precipitação. A precipitação ela pode ocorrer de três maneiras: por meio da chuva, da neve e do granizo, que a gente chama de gelo. Isso depende de vários fatores climáticos. Depois que essa água precipita, ela retorna ao solo, aí ela vai repor a água dos lençóis freáticos pelo processo de infiltração, vai abastecer os rios, obviamente vai abastecer os oceanos e parte da água também vai se evaporar. Aí esse processo vai ser contínuo, por isso o nome do ciclo da água. Ela vai e volta, ela vai estar no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido, como nas geleiras, e retorna também novamente para o solo. Esse processo é conhecido como ciclo hidrológico ou ciclo da água. Então, quais são os processos que a gente observou? Evaporação, condensação, solidificação quando formam os cristais de gelo ou as geleiras. Quando os gelos derretem,
a gente chama de fusão. Aí vai ocorrer a precipitação, formação de granizo ou neve, que é processo de solidificação, e a água que vai cair no solo, ela vai se infiltrar, abastece os lençóis freáticos, abastece os rios e afluentes e vai desembocar no mar. Lembrando que esse processo é contínuo e ocorre todos os dias na natureza. E lembrando que a água que evapora de uma região, ela pode ser levada pelo vento a regiões distantes, que são transportadas pelo vento nas nuvens. Com isso, nós finalizamos o tema a água e seus estados físicos. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse tema. Eu deixo para vocês as atividades para serem desenvolvidas, páginas 176, 179, 182, 184 e 185. Agradeço a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.